Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão, o nosso encontro aqui toda semana pelas redes sociais, pelo nosso blog, pelo YouTube, trazendo um convidado também todo especial, o nosso querido professor Márcio Silva, né? Que é o presidente do Conselho Municipal de Educação. Ô, Márcio, bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Lages. É um prazer estar aqui, né? Espero poder contribuir com um debate que você tem aberto aí, facilitando bastante aí a vida dos seus espectadores no acompanhamento dos assuntos mais importantes aí na nossa sociedade. Muito obrigado mesmo. Tá bom, Márcio. E olha, e sem dúvida, né, nesses tempos aí de pandemia, a gente tem observado, a gente tem acompanhado, né, que o setor educacional, as escolas, né, envolvendo aí os educadores, alunos, né, pais e mães de alunos, é um segmento da sociedade muito impactado, né, por essa questão, porque a gente sabe que a educação é um direito previsto na Constituição, na legislação, as crianças, os adolescentes têm direito à educação, e sem dúvida que a pandemia veio muito afetar essa questão, né? E hoje nós temos aí as escolas praticamente fechadas, né? E eu acho que tem que estar fechadas mesmo enquanto não se resolver essa questão da pandemia. Eu tenho para mim que só devemos voltar a essa normalidade do dia a dia nas escolas quando todo mundo tiver sido vacinado, né? Pelo menos o pessoal da comunidade escolar. Mas, de qualquer forma, a gente percebe uma preocupação dos gestores, dos educadores, dos órgãos responsáveis aí, como diretoria de ensino, Secretaria Municipal de Educação, uma preocupação assim de tentar levar o processo educacional com o mínimo de perdas possível, né? E aí vem a questão do ensino remoto. A gente gostaria muito de estar falando com você, conversando com você hoje, a respeito do que se passa, do que está acontecendo nas escolas em relação à utilização dessas ferramentas todas aí para permitir o ensino, mesmo que remoto, né? Você, como presidente do Conselho Municipal de Educação, ô Márcio, eu queria saber exatamente o seguinte: o ensino remoto na rede municipal, vamos focalizar primeiro a rede municipal, as escolas municipais, ele está de fato acontecendo? Vamos partir daí. O primeiro ponto é esse. Ele está de fato acontecendo? Ok. Bom, nós iniciamos o ano letivo de 2021 com essa modalidade remota, né? As escolas, elas estão se organizando para disponibilizar atividades aos alunos. Entretanto, a gente tem uma grande dificuldade, Lages, que é a questão do acesso. A rede municipal de ensino, ela tem aproximadamente 50 mil alunos e grande parte desse alunado não tem acesso à internet, não tem acesso à tecnologia que permita o contato com esse conteúdo. Então, a gente tem uma rede extremamente heterogênea, e essa heterogeneidade ela acaba sendo um grande prejuízo, né, por conta justamente dessa questão. Em algumas escolas, você tem o acesso ao conteúdo por meios remotos, e por outras, você tem quase a nulidade disso. E para piorar, Lages, com a fase emergencial do Plano São Paulo, as escolas tiveram que fechar. Então, os alunos que não têm acesso à tecnologia e que teriam como acessar o conhecimento por atividades impressas, né, acessar o conteúdo através de atividades impressas, não estão tendo a oportunidade de ir até a escola para retirar. Então, a gente acaba tendo aí um problema ainda maior por conta desse fechamento das unidades escolares nesse período emergencial. Ô Márcio, mas veja só, para os alunos que têm acesso, né, tem um computador e tem alguma tecnologia em casa que permite o acesso às aulas remotas. Tem um horário definido para o professor entrar, eles conseguem ter essa disciplina em casa dos horários, porque é um horário que me parece diferente do horário de uma escola funcionando presencialmente, né? Como é que essa questão em casa? Você tem algum relato? Você tem algum depoimento assim de pais e mães, né, falando dessas dificuldades, além da questão tecnológica? Sim. O professor, ele coloca suas atividades no horário
do turno que ele trabalha. Então, se ele dá aula de manhã, aproximadamente 7 horas da manhã, ele disponibiliza aquele conteúdo e ele fica disponível durante todo o dia, né, para atender o aluno no tocante às dúvidas que possam surgir. Entretanto, Lages, a gente tem, principalmente na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, não é o aluno que tem o telefone celular, é o pai, que geralmente trabalha, né, a mãe, né, o responsável, e aí o aluno vai ter acesso a esse conteúdo à noite. Então, a gente tem relatos, por exemplo, de pais que passam essa atividade ao aluno só quando chega do trabalho, que é à noite, ou mesmo no acompanhamento. O aluno, ele não consegue fazer aquilo sozinho, ele não tem a assessoria dos pais e não consegue acessar o professor. E aí ele acaba tendo dificuldade na resolução, né, das tarefas propostas. Ô, Márcio, mas essas aulas remotas, elas são aulas ao vivo ou são ao vivo e podem ficar gravadas para um acesso posterior por parte do aluno? Você tem esse tipo de informação? Olha, as escolas, elas têm autonomia para se organizar. Tem algumas escolas, principalmente no ensino fundamental, anos finais, que fazem uso do Meet, né? E aí, no caso, o professor fica ali com o aluno, disponibilizando explicações, enfim, auxílio. Tem também o Google Classroom, que está sendo utilizado por outras unidades escolares. Porém, Lages, o que prevalece é o WhatsApp. Então, o professor ele disponibiliza a atividade e ele fica ali disponível ao aluno para explicações. Vez ou outra, ele grava um vídeo e disponibiliza no grupo para fazer explicação de determinados assuntos. Agora, é muito complicado, né? Porque a gente sabe que acessar o conteúdo, um vídeo, por exemplo, demanda o consumo da internet. Então, tem aluno, por exemplo, que não consegue baixar o vídeo por conta do pacote de internet que tem disponível. É assinado. Exatamente. Agora, por parte da secretaria e de outros órgãos gestores, que suporte, por exemplo, os professores passaram a contar para esse trabalho remoto, né? Eu gostaria de saber, assim, teve alguma linha, não sei, de fomento, de financiamento para equipamentos, ou teve algum treinamento dos professores para lidar com essa tecnologia? Porque até quando começou a pandemia, isso não estava na ordem do dia dos professores. Ninguém imaginar que a gente ia passar por isso, né? E, de repente, a coisa veio muito rápido demais. Mas, de qualquer forma, a gente já tem mais de um ano que está nessa situação, né? O que você diz para a gente a respeito desse suporte ou dessa orientação por parte da secretaria? Os professores, por exemplo, têm utilizado, são os seus próprios equipamentos em casa? Exatamente. Toda essa tecnologia, né, por parte do professor, parte dos seus insumos pessoais. Então, é o seu computador, é o seu aparelho de smartphone, é a sua internet. Não existe nenhuma contrapartida por parte do governo, da Secretaria da Educação, no tocante a esse auxílio ao professor. Os estudantes também precisam do acesso autônomo, ou seja, aqueles que têm condições, né, têm disponível a internet, o smartphone, o computador, também faz uso por si só. O governo anunciou no início do ano a compra de chips que seriam distribuídos aos professores e aos alunos. Também anunciou a aquisição, inclusive com licitação, de computadores. Porém, hoje, né, até o presente momento, não chegou nada às escolas, não foi disponibilizado absolutamente nada aos profissionais da educação, nem aos alunos. Então, esse ensino remoto, ele ocorre por conta dos próprios profissionais, tá? No tocante à orientação, os professores têm a formação continuada, ele tem acesso a uma plataforma onde são repassadas orientações sobre o uso dessas ferramentas, né? Do Google Classroom, do Meet e de outras ferramentas disponíveis pela internet. Mas é nesse programa de formação continuada. Ô, Márcio, mas veja só, o que passou durante todo esse tempo da pandemia, o que passou pelo Conselho
e o Conselho teve oportunidade de estar interferindo ou estar normatizando melhor essa questão do ensino remoto, pelo menos na rede municipal de ensino? Ou não passou? Em 2020, não, em 2020, na reformulação do calendário, né, para a gente ter aí a inserção do ensino remoto, o Conselho se posicionou contrário à adoção dessa modalidade, uma vez que ela não havia previsão legal no caso da educação infantil, e nós não tínhamos suporte nem experiência no fundamental para a adoção de atividades remotas. Bom, entretanto, o governo, a secretaria, optou pela manutenção das atividades não presenciais e o Conselho, através de uma deliberação, fixou algumas diretrizes. O objetivo dessa deliberação era que as famílias tivessem o respaldo, através das escolas, do acolhimento. Então, o que nós colocamos em nossa deliberação, que o Conselho julga extremamente importante? Manter o vínculo com as famílias, passando orientações, determinando atividades que sejam de fácil realização pelos alunos, uma vez que essa carência estrutural não poderia permitir que o fosso aumentasse ainda mais. E hoje, Lages, a gente tem um acesso de aproximadamente 30% a 40% dos alunos na rede toda. É muito baixo. Então, dentro das determinações que o Conselho Municipal traçou, foi assim, tentar trazer o aluno, a família, mais para próximo da escola, no sentido de os professores proporcionarem atividades mais tranquilas, passando orientações, tentando buscar suas necessidades, identificar as suas necessidades, para que dentro da possibilidade do governo, isso possa suprir. Tocante à alimentação, tratamento psicológico, né? Toda essa área psicossocial também. O Márcio, você falou aí da questão do calendário escolar, né? E isso nos leva a fazer para você a seguinte pergunta: como é que ficou essa questão da frequência dos alunos durante a pandemia? Quer dizer, isso, não sei se teve alguma orientação do próprio Conselho Nacional de Educação, né? Parece que teve alguma diretriz a respeito disso. Passe para a gente como é que ficou a questão da frequência, inclusive, e se os alunos, por exemplo, que têm acesso a essas aulas remotas, eles têm algum tipo, né, de anotação na escrituração escolar a respeito de presença, e os que não têm acesso, não têm condições de ter acesso, como é que fica isso? Justamente para não prejudicar ainda mais aqueles que não têm acesso à tecnologia, o que ficou determinado pelo Conselho Municipal de Educação, também seguindo diretrizes do Conselho Nacional, foi de não haver o registro de frequência. O que ocorreu foi o registro da interação dos alunos, até para a gente ter acesso ao percentual de alunos que estava, de fato, acompanhando. Então, foram criadas planilhas onde o professor inseria, né, a interação do aluno ali durante a semana. Mas não houve o cômputo de presença para atribuir tipo, a quantidade de 75%, que é o que a lei determina de presença, né? Não houve isso. Também não houve avaliação de conteúdo, né? Todo esse processo ele foi deixado de lado, uma vez que a gente sabe que o acesso ele é restrito, infelizmente. Ô, Márcio, mas já chegando ao fim da nossa conversa, né, você falou numa questão aí que eu acho que é a mais preocupante, né, de tudo isso. Quer dizer, a pandemia em si e a forma como, né, o Estado e os seus diversos órgãos lidaram com essa questão da educação, né, só vão aumentar esse fosso, né? Esse fosso. E a gente, né? Te conheço bem, né? Essa preocupação sua, né? De que a educação seja uma educação de qualidade, exatamente para que a educação seja uma ferramenta poderosa de promover a igualdade entre as pessoas, né? E é exatamente isso que nós não vimos acontecer e vimos acontecer agora até o contrário, o aumento dessa desigualdade, o aumento desse fosso entre aqueles que têm condições de ter acesso e aqueles que não têm condições, né?
O que você acha, para terminar aí a nossa conversa, ô Márcio, o que você acha que a gente vai ter depois que terminarmos essa pandemia, né? E Deus queira que termine logo, que venha a vacinação em massa, e até o final do ano a gente possa estar superando essa quadra tão difícil. O que vai restar de tudo isso em termos de educação, ô Márcio? Lages, o Conselho Municipal de Educação, ele tem essa preocupação, uma das mais, como as principais das nossas preocupações. Não dá para a gente olhar para o retorno das aulas presenciais em sua totalidade, pensando que a gente vai estar num estágio pré-pandemia. É necessário um cuidado, justamente, é preciso um cuidado especial. Então, nós estamos propondo, através de deliberações, a diminuição do número de alunos por turma, a contratação de mais professores, professores assistentes, que possam, né, ajudar na busca de atenuar os prejuízos que esses alunos acumularam ao longo desse ano de 2020 e estão acumulando em 2021. Então, essa é a nossa principal preocupação, em traçar diretrizes que possam atenuar esses prejuízos, fazendo com que o investimento aumente ainda mais. Então, é isso. Não dá para olhar achando que nós voltamos aí no período anterior. Muito pelo contrário, né? A gente tem muito a fazer daqui para frente. Sem dúvida, Márcio. Eu acho que depois que superarmos a pandemia, né, a gente vai ter que ter um outro olhar, vai ter que ter uma outra política de muito mais compromisso com a educação, de investimento, né? Porque eu acho que as consequências ainda vão ser nefastas e vão ainda durar durante muitos anos, né? Ô, Márcio, eu só tenho a agradecer, meu querido, sua vinda aqui no Conexões, né, ter passado essas informações aí tão importantes, tão esclarecedoras, né? Como eu disse na abertura, quem não está na lida do dia a dia, quem não tem filhos na escola, às vezes não imagina o que está acontecendo, né? E o que você trouxe para a gente aqui foi uma contribuição muito grande nesse sentido, né? De informar as pessoas que nos acompanham aqui do que rola aí na educação, do que está rolando nas escolas. Muito obrigado aí pela sua presença aqui no Conexões essa semana, tá? Lages, eu que agradeço pelo espaço, pelo programa, estar discutindo um assunto extremamente relevante para a nossa sociedade nesse momento. Muito obrigado mesmo pelo convite e pelo espaço. Tá bom, gente, vamos terminando então mais um Conexões essa semana. Agradeço muito aí a presença, a paciência de vocês. Foi um papo muito legal aqui com o Márcio. Você pode encontrar essa entrevista com ele lá no nosso blog. Vai lá, www.professorlages.com.br, e também pode nos acompanhar aí, não só essa entrevista, mas as outras anteriores também, pelas nossas redes, né? Pelo YouTube. Vai lá no YouTube, faça sua inscrição lá para nos acompanhar aqui toda semana, né? É um prazer ter tanta gente bacana, tanta gente bonita aqui com a gente, acompanhando o Conexões toda semana. Muito obrigado e até lá. Tchau.